só mudar essa luzinha aqui, que ela pega nos meus olhos ali. Eu tenho astigmatismo, me incomoda muito. Dói até na cabeça. Ela também está incomodando. Se pudesse ligar, eu agradeço. Posso ficar de pé, por favor? Nós vamos ler lá em João capítulo 10, a partir do versículo 14. É um privilégio estarmos aqui, tá? Como igreja. Quando nós nos reunimos, o Senhor se faz presente. A Bíblia nos garante que onde estão 2 ou mais reunidos no seu nome, Ele se faz presente. Então você tem a certeza ou convicção de que Ele está neste lugar. Amém? Não é porque aqui é um lugar extraordinário, mas é porque você está. E nós estamos reunidos no nome dEle, e aí Ele se faz presente neste lugar. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 10, no versículo 14. João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Podemos assentar. Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, nós te bendizemos, Deus, por a tua palavra que é verdade. Te bendizemos porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado. Se estamos até aqui, Deus, o Senhor tem nos guardado, Pai. Se não fosse a tua mão conosco, Pai, nós já estaremos consumidos, Deus. Passamos por um período de crise, de pandemia, e o Senhor nos livrou, o Senhor nos guardou. Muito obrigado, Pai. E nós vamos fazer valer a pena, Deus, todo esse sacrifício do Senhor naquela cruz. Nós vamos fazer valer a pena, Deus, o pastoreio do Senhor em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai. Toma o coração de cada um que aqui está. Que os ouvidos estejam abertos, os corações sensíveis à tua verdade. Que aquilo que o Senhor tem falado no meu coração possa fluir, ó Deus. Flui através de mim nesta noite, Deus. E entre em cada coração nesta noite. Que a tua palavra possa fazer aquilo que lhe apraz, ó Deus. Nós te pedimos pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, igreja. Aleluia. Uau. Glória a Deus. Eu abri esse texto, com João falando, Jesus vai falar que ainda tem ovelhas que fazem parte do pastoreio dele. Ele veio para o povo de Israel, quando Cristo veio nessa terra. Era o rebanho de Cristo, o rebanho do Deus eterno, era o povo de Israel. Mas quando ele vem nessa terra, ele é rejeitado por esse rebanho, e ele fala, mas eu ainda tenho algumas ovelhas que eu preciso colocar nesse aprisco. Eu ainda tenho algumas ovelhas que precisam estar sobre a minha direção. Eu ainda tenho algumas ovelhas que precisam estar sobre a direção da minha voz. Amém? E as ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor e o seguem. É o que ele acabou de falar aqui. Amém? Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15. Vamos acompanhar lá comigo que nós vamos falar. A mensagem é sobre esse texto hoje, sobre as parábolas. Nós temos 3 parábolas aqui em Lucas, capítulo 15. Aleluia, Pai. Lucas, no capítulo 15. Glória ao teu nome, Pai. Glória ao teu nome. Lucas, capítulo 15, no versículo 1 em diante. E chegavam-se a ele todos os publicanos e todos os pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós tem 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa o deserto? As 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, alegre. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Amém? Aqui nós temos 3 parábolas, vamos falar dessas 3 hoje. Mas só para a gente entender um pouquinho sobre a ovelha. Quando a Bíblia vai falar que nós somos semelhantes à ovelha, é muito interessante, né? A ovelha é um animal que ele é muito dócil. É um animal que não tem presas, não tem garra, ele não se defende sozinho. A Bíblia não, né? As ovelhas, né? Quem é pastor vai entender que uma ovelha, ela tem uma visão muito pequena, ela não enxerga muito longe. Ela não enxerga muito longe. Ela não sabe discernir aquilo que ela come, a ovelha. Se o pastor não estiver cuidando dela, ela come uma erva daninha como se fosse um alimento normal, achando que é tudo muito bom. Por isso somos comparados com uma ovelha. Olha que interessante.
E nós fazemos os mesmos erros, né? Se Deus não estiver o tempo inteiro nos cutucando, nos atraindo, nos puxando, nós estamos comendo qualquer tipo de comida. Nós enxergamos muito pouco. Nós vamos atrás de qualquer voz. A ovelha, acontece que se uma ovelha estiver guiando as outras ovelhas e ela for para um caminho errado, o restante vai todo para o caminho errado. Se uma ovelha cai no precipício, as outras caem junto com ela, porque elas estão sendo guiadas por aquela ovelha que está na frente. Olha que interessante. Por isso a responsabilidade de um líder, aquele que está na frente liderando, conduzindo um rebanho, conduzindo um povo, ele tem que estar seguindo a voz do pastor, a voz de Jesus Cristo. Porque senão nós levamos pessoas para o buraco, para o abismo, e elas vão cair no abismo porque nós ensinamos errado. Nós pegamos essa Bíblia e fazemos um folclore dela e trazemos uma mensagem de motivação, né, que está muito na moda, ao invés de trazermos a verdade do Evangelho, que transforma e que muda. Por isso nós somos comparados com essa ovelha. Nós somos assim, batemos cabeça o tempo inteiro, sabe? Batemos cabeça o tempo inteiro. A ovelha, quando ela tem uma ferida na cabeça, vem as moscas e alojam na sua cabeça e começam a fazer larva. E essa ovelha chega a ponto de suicidar, de tantas vozes que ela escuta daquelas moscas sobre a cabeça dela. E ela se suicida, ela bate a cabeça na parede até morrer, porque não aguenta. E nós também somos assim. Quando perdemos a direção do pastor Jesus Cristo, do nosso supremo pastor, nós morremos. Nós chegamos a suicidar. E nós vemos muitos aí hoje suicidando. Pessoas que são de Deus e se suicidam, entregam à morte, porque não estão ouvindo a voz do verdadeiro pastor, que se chama Jesus. Amém? Deus vai nos levantar pastores segundo o coração dele. A Bíblia fala homens, mas homens que andam segundo essa verdade. Homens que não fazem dessa verdade uma fábula para poder alegrar os nossos prazeres, os nossos desejos, os nossos deleites. Não. Não é essa a verdade do Evangelho. E não é esse pastor que nós devemos seguir. Nós devemos seguir a Jesus Cristo, o Supremo Pastor. Ele falou, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele que morreu pelas suas ovelhas. Amém, querido? Jesus morreu pelas suas ovelhas. Olha que interessante. Então, quando a ovelha ela está andando longe do seu rebanho, ela começa a comer coisa estragada, coisa errada. E assim conosco, quando nós perdemos essa comunhão de irmãos, quando nós achamos que agora eu posso ficar na minha casa, nós temos uma mentira no nosso meio, que eu sou a igreja de Jesus Cristo, e eu posso ficar em casa. E muita gente entra nessa onda, ouve essa mentira e acha que é verdade. Mas eu não sou a igreja de Jesus Cristo, eu faço parte dessa igreja. Eu sou apenas um pequeno pedacinho dessa igreja, que foi formada por Jesus Cristo. Está vendo o perigo de nós ouvirmos vozes estranhas? Nós acreditamos nisso como se fosse uma verdade, não é uma verdade do Evangelho. A verdade é que a igreja é constituída por todos os salvos em Cristo Jesus nessa terra. Por todos os salvos. A igreja é constituída por isso. Não é por mim, eu sozinho não sou igreja. Por isso que ele diz, onde estiverem 2 ou mais no meu nome, eu estarei presente. Então se eu estiver sozinho, ele está comigo, está, mas nós não estamos como igreja, amém? Não como igreja. Para sermos igreja, nós temos que ter 2 ou mais reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que legal. Mas quando nós ficamos longe da voz desse pastor, do cuidado desse pastor que se chama Jesus, nós nos perdemos. Começamos a comer qualquer alimento. Nós vamos lá para fora e começamos a comer porcaria. Começamos a comer pornografia, prostituição, lascívia. Nós nos alimentamos dessas coisas. Começamos a morrer. Sabe? Quando nós pegamos o nosso telefone e não vigiamos com ele, nós nos alimentamos de porcarias. Porque a nossa visão é pequena, nós não conseguimos distinguir aquilo que é bom e o que não é. Por isso precisamos de Jesus Cristo o tempo inteiro nos atrair. Por isso que o cajado ele tem aquela interrogação na ponta, né? Você vê nos filmes, né, nos desenhos. É porque ele puxa a ovelha. Não é para bater naquela ovelha, mas é para puxar, vem para cá, minha ovelha. Não é aí que você deve ir, é para cá que você deve ir. É assim que Jesus faz conosco. Amém? A ovelha sem o pastor vai crescendo a lã dela de tal forma que ela fica obesa, ela fica sem conseguir andar, sem conseguir caminhar, de tanta pele. E nós temos que ser tosquineados por Jesus Cristo. Ele tem que estar limpando o tempo inteiro as nossas vidas, querido. É todo instante. Nós não podemos achar que agora nós já estamos em Cristo e agora eu ando como eu quero. Não podemos, não é a verdade do Evangelho. Por isso somos comparados com uma ovelha. Nós não enxergamos muito longe. Nós não enxergamos, as ovelhas, elas não enxergam muito longe. Então nós precisamos estar o quê? Próximo do nosso pastor.
Temos que estar próximo dele para nós não nos desviarmos do nosso caminho. Amém? Nós estamos numa época onde a mentira se tornou verdade e a verdade hoje é mentira. E nós aceitamos isso no nosso meio, né? Para sermos o politicamente correto. Nós somos o politicamente correto e o mundo tem abraçado, engolido a igreja. O mundo tem engolido os princípios bíblicos e nós engolimos isso e aceitamos como uma verdade. Mas não é uma verdade. Mas nós temos ouvido outras vozes e não a voz de Jesus Cristo. Amém? Por isso nós nos perdemos na caminhada. Por isso nós perdemos aqueles princípios que nós aprendemos nessa verdade. Sabe o que nunca me deixou me perder, queridos? Desde que o Senhor se revelou a mim, desde os meus 15 anos de idade, que eu conheci o Evangelho, o Senhor se revelou a mim, foi essa verdade da palavra. Andei por várias denominações e algumas parecia verdade, mas não era verdade. E eu falava, Deus, mas está diferente do que está escrito. Aquela verdadeira ovelha, ela tem que pegar essa verdade, querido, e ponderar o que está sendo falado. Quando eu chego aqui, Altamir está pregando para vocês aqui, vem essa verdade, confere se o que eu falei é verdade ou não. Tem que ser comparado, conferido, porque senão nós vamos andar de fábulas. A Bíblia vai falar que nos últimos tempos, cada um teria pastores, mestres, segundo o desejo do seu coração. E é assim que nós temos visto, queridos. As pessoas não querem arrependimento, não querem mudança de vida, sabe? E é assim que uma ovelha perdida vive, sem rumo, sem pastoreio, sem cuidado, sem direção. E Jesus fala aqui sobre 3 parábolas, é muito lindo o que Jesus faz. Nessas 3 palavras ele vai falar, essa ovelha que é dócil, que sabe ouvir a minha voz, porque a ovelha ela escuta de longe, ela escuta. Entre 1000 pastores chamando, ela ouve a voz do pastor e conhece, olha que legal. Por isso que nós conhecemos a voz do nosso pastor. Nós conhecemos a voz de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso pastor. Amém? Nós conhecemos a voz dele. Nós não andamos segundo o sistema, segundo o que as pessoas dizem, segundo o que tentam nos ensinar. Temos que tomar muito cuidado nos últimos tempos, querido. O que está aparecendo de heresia no nosso meio é muito grande. E nós abraçamos isso e vamos caminhando como se fosse uma verdade. Não é uma verdade. Amém? Nós nos perdemos em prostituição e achamos que isso é normal. Casamentos se desfazendo numa boa facilidade. E achamos que isso é normal. Sabe, as pessoas perdendo o princípio do Evangelho, que é a família. A família hoje ela é moderna, ela pode ser feita de qualquer forma, de vários jeitos, de várias maneiras. Mas Jesus disse que era para o homem deixar pai e mãe, unir-se à sua esposa e tornar-se uma família. Amém? Uma família constituída de homem e mulher, pai, filho, esposa. Amém? Macho e fêmea. A família é constituída por isso, querido. Mas nós engolimos uma mentira do inimigo e estamos indo nessa caminhada. É macho e fêmea. Os animais são macho e fêmea. Não existe animal meia boca, é macho ou é fêmea. Amém? E nós não podemos aceitar isso. Jesus fala que essa ovelha, elas estão se perdendo porque não têm ouvido a voz dele. Mas ele disse, eu morri por essas ovelhas que ainda não são do meu aprisco. E ele veio para buscar essas ovelhas. Amém? Ele pega essas 99 que já são dele, que já estão ali ouvindo a sua voz, entendendo aquilo que ele está falando, seguindo o conselho do pastor, ouvindo a Jesus, andando da forma conforme ele nos orientou. Esse ele deixa no deserto. Fica aqui quando eu tenho que buscar mais algumas. Uma se perdeu, eu preciso buscá-la. Amém, querido? Jesus ele está indo atrás dessa ovelha. É o nosso papel hoje pregar esse evangelho, essas pessoas que estão aí caminhando longe da verdade do evangelho, essas ovelhas que estão perdidas, não estão ouvindo a voz do pastor. Nós temos que ser aquela ovelha que vai guiá-las até o pastor, Jesus Cristo. Porque senão elas vão para o precipício, elas vão se perder. Nós temos esse papel nessa terra. Amém? O nosso papel de cristão não é só sobre irmos para o céu, mas é sobre sermos como Cristo nessa terra. É sobre termos relacionamento com Cristo nessa terra. Amém? E aí Cristo vai, busca essa ovelha e ele se alega com seus amigos. Fala, uau, minha ovelha que se perdeu eu trouxe de volta. Ela estava lá no meio do mato comendo porcaria, comendo aquilo que não devia, se perdeu e eu consegui, eu busquei, eu a encontrei. Ela estava perdida e eu a encontrei. Aleluia. Nós estávamos perdidos, querido. Amém? Nunca se esqueça disso. Você não aceita o Senhor, Ele que te encontra, porque nós é que estamos perdidos. Nós não estamos aqui para aceitá-lo, porque Ele não precisa ser aceito por nós.
Mas ele vai nos encontrar. E quando ele nos encontra, nós ouvimos a voz dele. E o seguimos. Amém? Na segunda parábola, no mesmo capítulo, ele vai falar no versículo 11. Não, no 11 não, no 7. 8. Ou qual a mulher que dentre 10 dracmas se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por mais um pecador que se arrepende. Amém? Nós temos aqui uma dracma. Naquela época era um dinheiro, uma moeda de R$1. Era o valor de um dia de trabalho, R$40 hoje, mais ou menos, né? No salário mínimo. Hoje essa dracma já não tem valor algum. Você vai em Israel, é um enfeitezinho, é como se fosse uma bijuteria, né? Uma coroa que põe na cabeça com um monte de moedinha. Não tem valor algum. Muitas vezes nós estamos como essa dracma, querido, nos sentindo sem valor algum. Uau! Não é assim? Muitas vezes nós achamos que somos um dólar furado, como a gente está acostumado a ouvir falar, né? Vale para nada, não serve para mais nada. Muitas vezes nós estamos assim, parece que nós caímos num buraco, né? Aqui vai falar que ela perdeu essa dracma, ela caiu. Eu imagino que um piso de madeira deve ter caído e entrado lá para debaixo e ficou no escuro. Muitas vezes nós estamos dessa maneira, querido. Nós estamos como essa dracma, nos sentindo perdidos, no escuro, ao léu, vivendo diante dos nossos pecados, dos nossos delitos, dos nossos desejos, dos nossos prazeres. Uau! Estamos perdidos, não sabemos o que fazer. Mas eu tenho uma resposta para você. Jesus já disse que ele buscou essa mulher aqui, representa o Espírito Santo, e ela limpa toda a casa, ela traz a luz do Evangelho para poder encontrar essa dracma que estava perdida. Se você se encontra sem valor, não sirvo para nada, eu não sirvo para esse Evangelho, eu não quero esse Jesus porque eu não sirvo, eu não tenho valor algum. Você tem grande valor, querido, por mais que você não entenda. E Jesus está procurando por você. Quando você está lá nos seus delitos, pecados, quando nós estamos, né, quando as pessoas estão fazendo aquilo que os nossos desejos, que eles querem, porque a nossa carne ela é insaciável, sabe? Os nossos desejos, eles não param, sabe? Os nossos desejos, eles vão o tempo inteiro sendo novos. Nós estávamos fazendo culto lá em casa esses dias, nosso culto doméstico ali no Provérbios, e Provérbios 28:20 vai falar que os desejos do homem são insaciáveis, são como o inferno, que sempre cabe mais um. Olha! Sempre cabe mais um no inferno, querido. Não se esqueça disso. A Bíblia fala que no inferno sempre cabe mais um. E os nossos desejos são dessa maneira. Nós temos um carro novo, nós queremos um melhor. Nós temos uma casa boa, nós queremos uma com piscina. Não é assim? Nossos desejos são insaciáveis. Se nós não estivermos voltados para essa verdade do Evangelho, nós somos insaciáveis, como o inferno, onde sempre cabe mais um desejo. Nós temos uma esposa e queremos mais outra. É assim os desejos? Nós queremos outra, eu quero outra mulher, eu quero me deliciar nesses banquetes do mundo. O desejo do homem é assim. Não é para nós nos assustarmos, mas é a verdade que está dentro do homem sem Cristo. A verdade daquele que está perdido. Essa dracma que se perdeu. É assim que nós somos quando nós não estamos em Cristo Jesus. Amém? Vocês conseguem entender essa verdade? Mas há uma solução para isso. Jesus, ele está com a luz acesa. Ele é a luz do mundo. E ele está procurando esses que estão perdidos. Amém, querido? Mais na frente, no versículo 11, vai falar do filho pródigo. Vai falar, eu não vou ler porque o tempo ele é pequeno. Vai falar de um homem que tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, um deles fala: pai, me dá a parte da herança que me cabe. Eu quero a minha parte da herança que eu vou investir num negócio, como se diz. E naquela época era costume. Às vezes a gente fala que mas o pai deu herança antes do tempo, né? E por isso o pai fez o filho errar. Não, era o costume do pai pegar a herança, dar para o filho, para que o filho fizesse o seu próprio negócio e prosperasse. Mas aí esse filho pega a sua herança e vai para uma cidade distante, e lá ele esbalda, ele gasta tudo. Ele se perde no meio dos prazeres deste mundo. A Bíblia vai dizer que ele se perde na prostituição com mulheres, dinheiro, e ele se esbalda. Ele se esbalda lá. Até chegar ao ponto em que ele vai falar o seguinte: ele vai dizer, eu queria comer o que está sobrando da boca dos porcos. A Bíblia não fala que ele comeu, mas que ele queria. Ele desejava comer aquilo, mas eu imagino que os porcos não deixavam sobrar. Os porcos comiam tudo.
E eles ficavam querendo se deleitar no que sobrava da lavagem. Você imagina, querido? Ao nível que esse jovem chegou. Ao nível que ele chegou. E assim somos nós. E o legal dessas 3 parábolas é o seguinte, nós temos 2, que é uma da ovelha que se perde, a outra dessa dracma que se perde. E vai falar do filho. Esse filho ele não se perde, ele decide por livre vontade ir lá fora esbaldar-se, gastar a sua vida. Ele decide pegar toda a sua herança e trazendo para nós no mundo espiritual hoje, querido. O Senhor te deu saúde, o Senhor te deu vida, o Senhor se revelou a você. Você entendeu que é um filho amado de Jesus. Olha, você entende que é um filho, mas você decide por livre e espontânea vontade. Vou lá para o mundo fazer o que eu quiser da minha vida. Vou me enveredar nas bebidas. Não é assim que nós vamos lá beber? Vou beber até não aguentar mais. Vou esbaldar com dinheiro, gastar riquezas, mulheres, prostituição, adultério, vícios, drogas. Esse filho decidiu fazer isso. E muitas vezes nós fazemos isso, nós decidimos, querido. Quando pecamos por livre e espontânea vontade. Amém? Sabemos que é errado, sabemos que o que estamos fazendo é errado, nós fazemos para satisfazer os desejos do nosso coração, que são insaciáveis, como o inferno que sempre cabe mais um. Tome muito cuidado, porque no inferno sempre cabe mais um. Amém? Só que o interessante do filho é que o pai não vai buscar o filho. E aqui é um recado para aqueles que entendem que são filhos. Amém? Você que entende que é filho de Cristo Jesus, foi lavado, remido, salvo por esse Deus e agora é filho. Quando você decide viver uma vida de adultério, de prostituição, de pornografia, decide se empoderar nos pecados, né? Sair lá para o mundo para fazer aquilo que os seus desejos querem, o Pai não vai te buscar. Uau! O Pai não vai te buscar. Não fique esperando o Pai te buscar, querido, porque Ele não vai te buscar. Não vai, porque Ele não buscou. O filho pródigo, ele vai chegar ao ponto de desejar comer comida de porco. E aí ele cai na real. Eu te dou um conselho nessa noite, não espere comer comida de porco. Querer comer comida de porco. Volta para Cristo. Volta para esse Pai que entregou tudo por nós. Que entregou aquilo que tem de mais precioso. Esse Pai, o eterno, é a fé. Ele entregou o que tinha de precioso, o seu filho. Amém? Volta para os braços deste Pai. Não espere, eu sei, lá no fundo do poço, para poder voltar. Ainda há tempo. Sabe? Quanto antes a gente começa a entender isso e volta para os braços do Pai, menos nós sofremos na mão do diabo, querido. Menos nós sofremos na mão do diabo, porque ele é especialista em destruir cristãos. Ele é especialista em destruir ministérios. Pastores que, né, a gente está cansado de ver aí, que estavam, né, com o seu ministério no auge, entram na prostituição, no adultério e caem. E nós vemos muito debaixo dos viadutos aí hoje, querido, que são desviados. Que são pessoas que entendem tudo isso, mas não conseguem voltar para os braços do Pai. Porque o inimigo, ele é especialista em destruir casamento. Ele é especialista em destruir famílias. E nós abrimos mão disso com uma facilidade muito grande. Sabe? Nós não podemos andar dessa maneira nessa terra. Amém, querido? Vocês conseguem entender? E o que eu coloquei nessa mensagem como texto hoje, como o tema dela é: como estou? Uau. Como nós estamos? Como ovelha perdida? O Senhor vai te buscar. Como nós estamos hoje? Como eu estou hoje? Como essa dracma que não tem valor, não sente que presta para mais nada, sou algo insignificante. Como estou? Como um filho pródigo? Me esbaldando neste mundo, me deleitando nos prazeres desse mundo, nos desejos da minha carne, não mortificando essa carne. Como estou? Amém? A palavra desta noite é: como estou? Por isso que vem 3 passagens, 3 parábolas assim seguidas, né? Muito legal. E vem falando sobre isso. Como nós estamos andando nessa terra, querido? Como nós temos caminhado por essa terra como uma ovelha perdida? Volta para a casa do Pai. A ovelha, quando está longe das outras ovelhas, é muito fácil de ser devorada por um lobo. É muito fácil. Quando ela não está no meio do aprisco, junto com as outras ovelhas, é muito fácil para ela comer coisas erradas, comer porcaria. Uau! Que possamos voltar para os braços desse Pai. Amém, querido? Nós temos uma outra parábola, e essa eu acho que é mais linda, Mateus 13. Se quiser abrir também, pode abrir.
Eu queria ter um tempo grande para a gente poder falar com calma de cada. Mas dá para entender. Parábola de Mateus 13:45. Dá para a gente poder entender, dá para vocês poderem sair daqui hoje com essa verdade. Como estou nessa terra? Como tenho andado nessa terra? Amém? Mateus, no capítulo 13, no versículo 45. Outro sim. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Amém? Uau, essa parábola ela é muito linda. Muitas vezes interpretamos ela de maneira errada, achamos que nós que temos que vender aquilo que temos para encontrarmos uma pérola que é Jesus. Mas a verdade é o Deus eterno que vendeu tudo que tinha para encontrar aquilo que ele tinha de mais precioso. Nós, o ser humano, ele cria Adão e Eva pleno, completos em Cristo Jesus. E esse homem se perde, esse homem cai. E esse Deus providencia a redenção em Cristo Jesus. Você pode estar se vendo hoje como uma ovelha perdida. Você pode estar se vendo hoje como essa dracma que está perdida, sem nenhum valor, abandonada. Você pode estar vivendo hoje como esse filho pródigo que está gastando a sua vida da maneira mais dissoluta desse mundo. Mas Deus, ele olha para você e ele te vê como uma pérola de grande valor. Uau! Você tem um grande valor para ele. Você pode achar que é insignificante, mas ele fala que ele pega e vende tudo aquilo que tem. O Deus Pai, ele pega o que tinha de melhor, de mais precioso, que se chamava Jesus Cristo, que se chama Jesus Cristo, e manda descer nessa terra. E ele vem nessa terra para morrer. Morrer porque ele tinha que pagar um preço. Porque ele quer essa pérola. Ele veio resgatar essa pérola de grande valor, que se chama ser humano. Que se chama ser humano, que é alguém que pensa, que raciocina. Por isso nós somos semelhantes a Deus, porque conseguimos pensar, queridos. Nós não podemos andar nessa terra como animais, fazendo as coisas como se não tivéssemos, raciocínios, como se não pensássemos. E é esse que ele olha lá de cima e fala: você tem um grande valor. Você não tem um preço. Não tem como alguém querer te comprar. Satanás queria, mas você tem um valor muito grande para mim. É isso que ele te diz nesta noite, querido. O Senhor manda te dizer que você tem um grande valor. Essa pérola de grande valor se chama você, se chama Altamir, se chama cada um de vocês. Você pode colocar o seu nome hoje. Se você estava se vendo daquela forma, das 3 parábolas antigas, eu quero te dizer que você tem que se ver como uma pérola de grande valor. E uma pérola de grande valor, ela não anda em qualquer lugar. Você já percebeu isso? Somente os ricos, somente aqueles que têm recursos, ela anda nos palácios que as pérolas vão andar. Pérolas de grande valor não fica debaixo de um viaduto. Pérola de grande valor não fica perdida e jogada aos cantos. E assim que nós somos para Deus, nós temos um grande valor. Devemos andar nessa terra desta forma, querido. Como alguém que tem um grande valor. Como alguém que foi comprado com um preço de sangue. Uau! Eu não prestava para nada, eu estava abandonado, perdido nessa terra. E alguém me comprou. Cristo Jesus te comprou. Porque você tem grande valor. Você é precioso, preciosa aos olhos de Jesus. Esses caminhos que vocês possam estar andando, possamos estar andando, são caminhos de morte. Mas o Senhor te chama nesta noite. Vem, vem, filho. Volta, meu filho. A ovelha está perdida. Vem, escuta a minha voz, escuta a minha voz. Está chamando. Se você se sente sem valor algum, como essa moeda que não valia nada e foi perdida, Jesus diz que você tem um grande valor. Amém? Você é uma pérola que tem um grande valor. E aí é estimado. E eu vi esses dias um exemplo sobre o valor, é muito legal. Alguém fala com uma pessoa assim, com o menino, pega esse relógio, vai lá na 25 de março e tenta vendê-lo, mas não vende. De acordo com o que você vai receber. O cara oferece R$50, ele não vendeu. Aí a pessoa fala com ele, então amanhã você vai em tal bairro assim, 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 e oferece esse relógio, mas não vende também. Não vende. E aí a pessoa também vai lá e de repente alguém paga R$250 pelo relógio. Ele volta tudo alegre. Não, alguém quer pagar R$250 nesse relógio? Ele fala, você vendeu? Ainda não. Então você vai na rua tal, no bairro tal, é uma loja especializada em relógios. Vai lá. E aí quando ele chega lá e oferece, quanto tempo a pessoa paga no relógio? A pessoa fala, eu te pago R$500 mil nesse relógio. E ele fala, deve ter algo de errado. Mas ele vendeu por os 500 mil. E aí ele chega e trouxe o cheque e falou,
O cheque está com muitos zeros, mas foi o que pagou. E ele falou, filho, você só tem valor no lugar certo. Isso era um Rolex que estava na sua mão. Então, na mão errada, o seu Rolex não valia nada, mas no lugar correto, o Rolex tem um grande valor. Nós, na mão de Jesus Cristo, temos um grande valor, querido. Mas é muito grande. Vocês não conseguem mensurar, a nossa humanidade não consegue mensurar esse valor. Mas quando estamos na mão do diabo, nós não valemos nada. Somos como essa dracma perdida. Quando o diabo está se andando conosco neste mundo aí, e nós estamos achando que estamos agradando a Deus, não temos valor algum para ele. Ele só quer nos derrubar, ele só quer nos destruir, ele quer acabar com a nossa família, quer acabar com os nossos filhos. É assim que o diabo quer, querido. Mas nós temos um grande valor, porque estamos em Cristo Jesus. Se você quer entender como é ser uma pérola de grande valor, esteja diante de Cristo. Se entregue a Cristo, às vontades dele, aos desejos dele. Ande nessa terra como uma pérola que tem muito valor, que não se oferece para qualquer um. Não se oferece para qualquer um. Tem uma pérola, se você é uma pérola, você tem muito valor. Você vai aceitar qualquer um, querer falar mal de você, não vai, porque você tem um grande valor, você sabe quanto que você vale, você sabe o preço que custou a sua vida, o preço que Cristo pagou por ela. Amém, querido? Você tem um grande valor. Nunca se esqueça disso. Você pode estar como uma ovelha perdida. Você pode estar como uma dracma perdida. Você pode estar como um filho pródigo, mas você não é nenhum desses. Amém? Você é uma pérola de grande valor. Então é só na mão de Jesus Cristo que nós temos esse grande valor. É só nas mãos dele que você vai entender que você é essa pérola preciosa. Amém? Tem um filme que é O Resgate do Soldado Ryan. Não sei se todos já viram, mas tem uma cena nesse filme que é muito interessante. E eu até fui hoje ouvir para poder não falar errado, né? Para não falar de uma forma errada. A gente escuta pessoas falando de várias formas. E aí, a mãe, ela manda 4 filhos dela para a guerra. Eu acho que é na Segunda Guerra Mundial que acontece o fato. E ela manda 4 filhos. E dos 4, 3 já haviam morrido. E os generais falam, mas a carta é da mesma família, Eles vão visitar essa mãe e falam, seus 3 filhos morreram. Mas nós vamos resgatar aquele 4º filho seu que está lá na guerra. Nós vamos trazer ele de volta para você. Vou trazer para essa mãe. E eles mandam uma equipe, mandam um squad de soldados para poder buscar o Ryan. E aí, esses soldados que passam por dificuldades, vão procurar achar um cara, imagina só, no meio da Segunda Guerra, para trazer de volta para a mãe. É quase uma agulha no palheiro, não é? E é como, às vezes a gente se acha, né? A gente pensa assim, pô, mas Cristo está me vendo? Não. Deus não está me vendo aqui. Sou insignificante para Ele. Ele está te vendo. Está indo te buscar, querido. Amém? Está indo te buscar. E aí, quando esses soldados encontram ele e falam com ele, vamos, nós temos que levar a sua mãe, precisa de você. E ele não quer, ele quer continuar na guerra, ele não quer ir embora, ele quer ficar. E no meio dessa confusão, de repente, o inimigo ataca e aí começa a morrer. E o capitão que foi, né? Que era o Tom Hanks, o capitão, ele está lá quase morrendo, e aí vem um tanque de guerra para cima dele, e ele se defendendo com um revolvinho contra o tanque. É muito legal a cena. E de repente o tanque explode, parece que o revólver fez um milagre, mas um avião que jogou uma bomba e destruiu aquele tanque. E aí ele chama esse soldado, o soldado chega perto dele no finalzinho ali, no último fôlego de vida, e ele fala com esse soldado. E a frase que ele usa no filme é a seguinte: faça valer a pena. Deixa eu ver se eu não falei errado. Isso mesmo, não. Ele fala assim, por isso que eu fui olhar para ele e fala assim, faça por merecer. Olha que interessante. Ele fala para o soldado o seguinte: faça por merecer a morte, a nossa morte. Faça por merecer todo o nosso sacrifício. É o que ele cobra. Olha que legal. E aí esse soldado volta para casa, depois no fim da vida, né? Ele vai diante de uma cruz do cemitério, ele volta lá na tumba, na cova, onde o capitão estava, e ele fala, pergunta para a esposa, eu vivi uma vida, estavam os filhos, os netos com ele. Ele fala, eu fiz por merecer todo o sacrifício daquele povo. O homem é assim, ele quer de você um merecimento. O homem faz algo por você, mas ele quer algo em troca. E aí eu fui observar justamente para não falar o errado, né? Então ele fala nos filmes, realmente, faça por merecer. Mas eu quero te dizer, querido, que Jesus, ele fala para você fazer valer a pena. Amém? O que nós podemos entregar para Cristo, quando nós entendemos a morte de Cristo naquela cruz, quando nós entendemos o sacrifício de Cristo, quando nós entendemos o amor que Deus derramou por nós.
Quando nós entendemos essa grandeza, querido, o que nós queremos ser nessa terra é como uma pérola de grande valor. E nós queremos fazer valer esse sangue que foi derramado. Amém? Nós que devemos fazer valer a pena. Nós queremos que a nossa vida nessa terra seja seguida, para no final da vida alguém falar assim: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, como Paulo disse, querido. Nós temos que fazer valer a pena a nossa vida nessa terra. Cristo, ele não morreu em vão, querido, não morreu em vão. Ele não morreu só para você ir para o céu. Não é só sobre isso. Porque senão ele nos levaria de conhecer a Cristo, passa a faca nele e mulher para o céu. Não é sobre isso. É sobre andarmos nessa terra como uma pérola de grande valor. Você tem um grande valor. Você é precioso aos olhos desse Jesus. Você é preciosa. Os caminhos que nós andamos longe da voz do pastor são caminhos de morte. E o recado desta noite, querido, é que você tem um grande valor. E que nós possamos viver nessa terra com essa convicção de que vai valer a pena. As pessoas olharão, nós olharemos para trás e vamos falar: valeu a pena servir Jesus. Valeu a pena renunciar ao pecado. Valeu a pena não viver uma vida de pecado nessa terra. Valeu a pena renunciar aos desejos deste mundo por amor a meu Jesus Cristo. Nós vamos falar que valeu a pena, querido. Nós vamos poder declarar com a nossa boca. É assim que nós devemos entender a nossa caminhada nessa terra. Nós não podemos ser enganados pelo mundo. Não podemos. Mas isso acontece porque nós somos comparados com uma ovelha. A nossa visão é muito pequena. Sabe? A nossa habilidade de se defender é muito pequena. Por isso precisamos de um pastor. Precisamos que Cristo esteja o tempo inteiro aqui falando as mesmas coisas. E isso é comigo o tempo inteiro. Hoje eu recebi uma palavra do Senhor no culto de manhã, que eu fui na igreja. E o Senhor falou comigo: a nossa caminhada nessa terra não é sobre o que fazemos, mas é sobre o relacionamento que nós temos com Ele. Não é sobre o que conquistamos, mas é o quanto nós nos relacionamos com Ele. Olha que lindo! Olha que lindo! Oh, Jesus, é verdade. É verdade. Então nós temos que fazer valer a pena. Amém, querido? Se coloque de pé. Quero convidar a Ana Paula para cantar um louvor aqui para nós encerrarmos. Que você possa entender isso, querido. Ir para sua casa hoje. Se você estava como uma ovelha perdida, se você está como uma dracma perdida, se você está como um filho pródigo, eu quero te convidar a ouvir a voz do pastor. A mudar de direção, muda a sua trajetória, muda a sua caminhada, muda os seus desejos, os seus preceitos, muda os seus valores, os seus conceitos. E volta aos braços deste pai. O filho pródigo, quando volta, o pai estava lá esperando por ele. Se renda aos pés deste Cristo. Ande nessa terra como uma pérola de grande valor. Amém? Você tem grande valor, querido. Você não tem um preço, ninguém pode te comprar, porque você já foi comprado pelo sangue de Cristo. E hoje você tem um grande valor para esse Jesus. Aleluia, Pai. Eu tenho sede de ti. Nós temos sede de ti, Jesus. Nós temos fome de ti, Jesus. E de aprender Atrai-nos, Jesus. que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero, Pai. tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero, Tu és. tudo que eu quero. Eu tenho sede, como um deserto por água. E de aprender de ti, que é manso Oh, e Jesus. humilde. Atrai-nos
nesse dia, Jesus. Somos uma pedra de grande valor. Vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Oh, Jesus, sabe. E o que eu preciso é estar Estamos contigo. contigo. Oh, Jesus. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Tu és o mais desejado. Tu és. Porque todos os desejos desta terra, Pai, tu és mais desejável. Tu és mais desejável do que os nossos prazeres. Atrai-nos, Jesus. Tu és o mais desejável. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Oh, Pai, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Se temos andado nessa terra, Pai, como ovelhas perdidas, atrai-nos, Jesus. Se temos nos sentido, Deus, como alguém que não tem valor algum, atrai-nos a tua presença. Se temos, ó Deus, nos sentido como um filho pródigo, vivido como um filho pródigo, Deus, abre o nosso entendimento para voltarmos para Ti, Jesus. Para voltarmos para Ti. Que a nossa mente entenda que nós somos uma pérola de grande valor. Tu és o mais desejável. Tu és o mais amável. Tu és aquele, Deus, que tem que atrair todos os meus desejos, pensamentos, sentimentos, emoções. Tem que ser atraídos pelo Senhor. Toma cada um aqui nesta noite, Pai. Toma a vida de cada um nesta noite. Atrai-nos da Tua presença. Traz essa revelação dessa verdade, Deus, aos nossos corações. Toma os nossos entes queridos. Toma os nossos filhos, Pai, os nossos amigos. Que a salvação do Senhor se revele a cada um deles. Que essa verdade seja, Deus, revelada a cada um deles. Que nenhum dos teus filhos se perdam, Pai. Que nenhum dos nossos se perdam. Todos, Deus, se renderão a Ti. A oração que eu te faço, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vai para casa com essa verdade, querido. Você é uma pérola de grande valor. Veja como você estava andando. E lembre-se que você é uma pérola de grande valor. Muda de direção. O Senhor está de braços abertos. O Senhor está cuidando de nós. Amém?
Vão na paz em nome